Poxa, que alegria estar aqui. Alegria e nervosismo também, né? Que sempre bate o nervosismo, né? Não tem como. Mas estou muito feliz. Me chamo Diego, para quem não me conhece. Obrigado. Muito feliz de estar essa noite aqui, gente. Queria agradecer a oportunidade dos meus pastores, pastor Marcílio, pastor Avanha, pastor Zé, que está lá no Canadá, que me colocou essa missão. E agradecer a eles, né, pela confiança, agradecer a eles por tudo que eles têm depositado, né, não só na minha vida, mas também na vida de cada um de nós. Eu queria só que a gente pudesse fechar os nossos olhos por um momentinho para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós já sabíamos, Deus, que essa noite ela foi escrita por Ti. E nós te pedimos, meu Deus, para que a Tua presença esteja no nosso meio. Jesus, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de uma palavra, nós só precisamos da Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, que Tu venha falar ao nosso coração. Meu Deus, nós sabemos que Tu te manifesta onde Tu é desejado. Eu te peço, meu Deus, que Tu seja desejado essa noite aqui nesse lugar. Por isso, Pai, nós te agradecemos e nós te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, o tema da ministração essa noite é Constrangidos pelo Amor. Amém. E eu estava... Quando o pastor Zé me pediu, né, para dar a palavra, na verdade eu não tinha como recusar, né, se pudesse. Mas a vontade que eu senti no meu coração foi de falar para Deus, Deus, o que eu vou falar, né? O que eu vou ministrar? E Deus, ele falou muito claro para mim, fala o que tu tem vivido, né? E eu sinto que eu tenho, não só eu, mas eu creio que a nossa casa, ela tem sido derramado de amor sobre nós, amém? Nós temos amado mais, nós temos nos importado mais, nós temos nos importado com a consolidação das pessoas, sabe? A gente se preocupa muito com o evangelismo, mas é muito importante, gente, que as pessoas estejam firmadas, estejam alinhadas, o coração delas em Deus, né? E eu creio que sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja a gente tem provado de um derramado amor de Deus, amém? A gente sabe que no momento em que nós estamos vivendo, a gente está vendo tantas guerras acontecendo, né? E o próprio Senhor, ele já falou que isso iria acontecer, né? E ele disse que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? Mas eu creio que nós não seremos essas pessoas, amém? O amor de Deus no nosso coração, ele vai continuar queimando, ele vai continuar fervendo, né? Nós vamos todos os dias ali sobre o altar tirar as cinzas, colocar uma lenha nova, colocar um fogo novo, para a gente estar provando mais desse amor de Deus, amém? E eu queria também falar sobre uns 2 principais mandamentos que nós temos, que nós recebemos. Vocês sabem quais são? Qual o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar com toda a nossa força, com todo o nosso conhecimento e amar também o nosso próximo como a nós mesmos, amém? E é sobre isso que eu quero que a gente possa meditar essa noite. E eu queria que a gente abrisse em Efésios, livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Eu estou na NAA. Amém? Aqui fala no verso 14: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Gente, nós sabemos que Deus nos ama. Amém? Nós já ouvimos falar muito disso. Eu acho que desde quando eu nasci, eu ouvia falar que existia um Deus e que esse Deus, ele me amava. Só que nós já temos um certo conhecimento sobre isso.
O apóstolo Paulo, ele fala que é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. E ele coloca um outro ponto. Nós não conseguimos viver a plenitude do relacionamento com Deus sem esse conhecimento. Sem entender, na verdade, sem entender não, porque nós não conseguimos entender. A nossa mente é limitada, enquanto o amor de Deus é limitado. Porque a palavra fala que nós possamos compreender qual a largura, comprimento, altura e profundidade do amor dele. Gente, isso é algo que às vezes pode até exceder o nosso raciocínio, possa exceder o nosso conhecimento humano, entender do amor de Deus por nós. Mas é muito claro e é um fato, Deus ele nos ama, amém? Deus ele nos ama, ele nos criou com um propósito. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, nós precisamos conhecer e acreditar nesse amor. Em 1 João 4,16, ele fala: e nós conheçamos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. O conhecer nós já temos, mas além do conhecer, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer nesse amor. É muito diferente, gente, porque nós já ouvimos falar, muitas das vezes, eu já ouvia falar, e às vezes você ouve falar de uma outra pessoa. Existe uma pessoa ministrando aqui, você ouve falar algo dela, mas você acreditar nisso, você viver isso, existe uma diferença. Existe a diferença de você entrar no seu quarto e se trancar e gastar tempo com o Senhor, de conhecer a Ele, de quem Ele é. A palavra diz que Ele é o seu Pai, mas às vezes nós temos uma rejeição, nós temos algo que nos separa de conhecer Ele como um Pai, de conhecer Ele como o nosso Deus que nos ama. Então, existe uma diferença sim entre conhecer e crer. E é isso que o Senhor ele tem nos pedido, para que nós possamos crer que Ele sim nos ama, para que nós possamos viver uma plenitude do relacionamento com Ele. Deus ele não nos chama para viver somente uma parte do relacionamento. Se Deus ele se entregou por completo, e Ele entregou o seu Filho, que era o que Ele tinha de mais importante, que foi a maior manifestação do amor de Deus por nós. Ele entregou tudo. Da mesma forma, Ele também quer tudo de nós. E não só Ele quer tudo, como Ele quer que nós possamos viver 100% desse relacionamento. Quando nós não cremos, ou então talvez nós não conhecemos por completo, você pode viver 20%, 30%, 40%. Mas Deus ele tem nos chamado para viver uma vida em abundância com Ele. Uma vida onde nós possamos ser totalmente transformados, totalmente curados. E não só isso, que nós sejamos também um reflexo de Jesus como Ele foi aqui. Então, quando nós pensamos em viver a plenitude do amor de Deus, engloba muita coisa. Engloba muita coisa. Por isso é o que o Senhor ele nos pede, que nós possamos crer, que nós acreditamos nisso. Que nós possamos viver todos os dias, conhecer quem Ele é. Conhecer que Ele é um Deus Pai, que Ele é um Deus bom. Amém? E esse crer e conhecer o amor de Deus afirma o nosso valor nele. Você sabe que você tem valor? Existe um valor na nossa vida. Quando eu comecei a minha vida no Evangelho, eu precisei ser muito tratado para entender isso, porque eu tinha muitos complexos de inferioridade. E eu não conseguia entender como, principalmente, Deus, o Criador dos céus e da terra, encontrava e enxergava valor na minha vida. Mas existe sim valor em nós. Deus ele nos criou com um propósito, amém? E Satanás ele tenta criar essa rejeição nossa a Deus. Ele tenta todo o tempo nos afastar da presença de Deus. Ele tenta fazer com que esse valor que Deus ele colocou sobre a nossa vida, nós possamos não conhecer. Nós possamos simplesmente viver uma vida onde talvez a gente venha para a igreja, mas a gente não viva a igreja. A gente venha para o local da casa de Deus, mas a gente não viva o reino de Deus. E por isso, nós precisamos entender que sim, existe um valor e nós temos que conhecer essa presença de Deus. E quando Jesus ele foi batizado, ele se colocou nessa posição de ser batizado. E no momento em que houve o batismo,
em que o Espírito Santo desceu sobre ele, ali nós podemos enxergar a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E naquele momento, houve uma manifestação que não foi só uma afirmação de Deus, mas Deus ele trouxe um valor sobre a vida de Jesus. Ele disse: você é meu filho amado, e eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer em você. Você é o meu filho amado, você é o filho que eu amo, você é o filho que eu criei e que eu destinei para morrer por todos vocês. Você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. E o próprio Deus, quando ele faz essa afirmação em Jesus, nós temos que entender que também não é só uma afirmação, não é só algo da boca para fora. Deus, ele traz essa afirmação de uma forma prática, onde o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus e também onde ele entregou Jesus para morrer por todos nós. Jesus, o próprio Deus, ele não fala só para você que você é amado, mas a forma dele manifestar isso foi entregando o seu único filho, tudo que ele tinha, para que morresse por nós, para que naquela cruz todo pecado, toda dívida, toda escravidão, tudo que nos condenava fosse totalmente rasgado e nós pudéssemos ter uma vida plena, onde os véus foram rasgados e nós pudemos hoje ter acesso à presença de Deus. Então, o que o Senhor ele tem nos chamado é para viver um relacionamento com Ele. É um relacionamento completo, onde nós possamos viver uma vida que não é só boa ou agradável, mas é uma vida que é perfeita nele. E Ele tem nos chamado para um novo nível. Um nível onde nós não vamos estar somente na superfície, mas Ele quer nos chamar para um nível mais profundo. Um nível mais profundo de conhecimento. Os tempos que nós temos vivido, gente, necessitam disso. Necessita de um posicionamento nosso. Um posicionamento onde nós não vamos viver somente para nós mesmos. Mas se eu amo a Deus, se eu entrego a minha vida a Deus, eu entendo que eu não vivo só para mim, mas eu vivo para Ele. E quando eu vivo para Ele, eu entendo que eu vivo para todos. Eu vivo para a comunidade, eu vivo para o reino dEle. Amém? Então, o próprio Deus, Ele fez uma declaração de amor, que não foi só uma informação na vida de Jesus. E também não só sobre a nossa vida. Da mesma forma, Deus ele nos criou com um propósito, porque em Efésios 1, 4, 5 fala que em amor Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. Em João 3,16 a gente pode entender o quão longe Deus ele foi, quando diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que Ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa expressão de tal maneira fala de uma forma tão loucamente, sabe, fala de uma forma tão intensa. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, de tão intensa. Deus, Ele nos ama de uma forma tão louca, que Ele entregou tudo que Ele tinha. Tudo que Ele tinha para que a gente não vivesse longe da presença dEle. Para que a gente não vivesse uma vida onde nós vivêssemos talvez enganados. Mas vivesse uma vida conhecendo o que Ele tem de melhor. E em Romanos 8,32 fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus ele não poupou o seu único filho, Ele não poupou tudo que Ele tinha, mas Ele deu tudo. Você consegue entender isso? Ele deu tudo. Ele não poupou, Ele não quis manter reservas, mas Ele deu tudo. Tudo que Ele tinha. Tudo que Ele tinha para que nada pudesse nos afastar, para que nada pudesse nos separar desse amor. Ele deu tudo que Ele tinha como se fosse a última cartada dele. Deus fala assim, cara, é a última cartada que eu tenho. Eu sei que eu fazendo isso não existe uma outra opção. Eu vou ganhar. E Deus, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que hoje nós pudéssemos conhecer a verdade. Uma verdade que liberta. Uma verdade que nos permite viver uma vida com alegria na presença dEle.
E continuando em Romanos 8:35, do 35 ao 39. Fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir e nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmão, não existe circunstância que pode separar desse amor. Deus, Ele criou um elo, Ele criou um laço com a nossa vida, onde nada pode nos afastar da presença dEle. O pecado, ele pode afastar você? Pode, mas Deus, Ele continua te amando. E Deus, Ele continua nos dando uma oportunidade para que a gente possa continuar tendo uma vida com Ele. A palavra ela é muito clara: nada, nada, nem os seres espirituais, nada, nem um erro seu, nada, nada pode te afastar desse amor. Nada pode te afastar desse amor. E é esse amor que, quando nós entendemos Ele e nós cremos nele, Ele permite que nós sejamos até repreendidos pelo próprio Senhor. Porque o próprio Deus, Ele fala que Ele repreende o filho que Ele ama. E a repreensão, ela sempre nos coloca num local de desconforto. Ela sempre nos coloca num local onde nós nos sentimos incomodados. Mas quando nós entendemos esse amor que Deus tem por nós, nós entendemos que nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos em que Ele decidiu nos adotar. Ele decidiu, Ele nos criou com esse propósito. Quando eu entendo isso, gente, não existe mais nada que Satanás ele possa querer fazer que vai me afastar do amor de Deus. Porque eu conheço Deus, eu conheço quem é o meu Pai, eu conheço quem Ele é. Às vezes nós pensamos, mas está acontecendo tal situação, Deus, será se Deus não está olhando minha vida? Será se Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Existem certas situações que Deus ele permite que aconteça com a gente. Mas até essas situações não quer dizer que Ele não nos ama. Não quer dizer que Ele não manifesta mais o amor dEle sobre nossa vida. Mas Ele continua assim, sendo intenso. Ele continua assim, sendo fiel. Ele continua assim, sendo o bom Pai. A bondade de Deus, ela não extingue. O caráter de Deus não muda. Você consegue entender isso? A palavra dele não muda. E a verdade é, você é amado. Você é amado, eu sou amado. Nós somos amados. Nós somos amados. E em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 15. A galera tá rápida. Aqui fala: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e Ele ressuscitou. Em outra versão fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós entendemos esse amor, que realmente é um amor que nos constrange. Alguém morreu por mim. Eu sou um cara cheio de falhas, meu irmão. Eu tenho muitos defeitos.
Ninguém melhor do que a minha esposa sabe, mas ela continua também me amando. Ela que escolheu. Mas, mesmo sabendo todas as minhas falhas, mesmo também sabendo todos os meus erros, Jesus morreu por mim. Mesmo sabendo todas as suas falhas e os seus erros, Jesus morreu por você. Qual maior declaração de amor se não fosse essa? Nem um eu te amo não vale, né, irmão? Mas Jesus, ele disse eu te amo de uma forma muito diferente. E é esse amor que, quando nós entendemos e nós cremos, que traz um constrangimento no nosso coração, permite que nós possamos viver um relacionamento pleno com Ele. Aquilo que nós lemos em Efésios 3, que nós precisamos entender toda a largura, o comprimento. É quando nós entendemos esse amor de Jesus e nós cremos, que nos permite viver um relacionamento pleno com o Senhor. E é vivendo esse relacionamento pleno, onde nós somos levados também para um outro nível na presença dEle. Nós já falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E ao amar a Deus é porque Ele nos amou primeiro. É muito geralmente quando uma pessoa te ama primeiro, fica mais fácil de amar ela, não é? Às vezes quando a pessoa ela não vai muito com a nossa cara, a gente também não vai com a dela. Mas a palavra diz para a gente amar, a gente ama, amém? Mas quando a outra pessoa ela nos ama primeiro, ela já demonstra uma forma de amor, fica muito mais fácil da gente se abrir, fica muito mais fácil da gente contar os nossos segredos, fica muito mais fácil da gente ter um relacionamento e ter uma proximidade. Dessa mesma forma, Deus ele nos amou primeiro. Deus ele nos amou primeiro. E isso nos permite a entrar em um novo nível, em um nível maior de amor, que é o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? E gente, nem sempre é fácil amar o nosso próximo. Mas é um mandamento que o Senhor colocou para a nossa vida. E é um mandamento que, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, fica muito mais fácil, fica muito mais natural nós vivermos isso. Em João 15, do versículo 12 ao 13, fala: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? E nós devemos entender também a circunstância que Jesus falou isso. Quando Jesus falou isso aos discípulos, Jesus ele estava prestes a morrer. Ele estava prestes a ser crucificado. Ali ele já estava anunciando que ele seria crucificado. E ele coloca isso: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. E que ninguém tenha maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus ele já coloca aqui que não existe uma forma maior de expressar o amor, se não for dar a vida pelo próximo. Isso, meu irmão, é um nível maior de amor. É um nível maior de amor que o Senhor ele tem pedido para nós termos. E às vezes dar a vida pelo próximo não é só você morrer por ele, mas, como a Aline falou mais cedo, tempo é dinheiro, né? A gente ouve muito falar isso. E, meu irmão, às vezes você dá o seu tempo para alguém, você está entregando às vezes sua vida. Você está entregando o seu coração quando você tem um discípulo e aquele discípulo faz parte da sua vida. O discipulado é vida na vida. Você está entregando a sua vida quando você chama alguém para perto e morar junto com você e ter uma aliança com você. Você está entregando a sua vida quando você convida alguém para conhecer a Jesus. Você está entregando a sua vida pelo próximo quando terminar o culto aqui, você vê, cara, quem é visitante aqui? Eu quero pegar o contato dessa pessoa e quero chamar para minha célula. Você dá a sua vida dessa forma, amando o próximo. Amando o próximo. E qual a melhor forma? É apresentando Jesus para ela. Foi Jesus que me salvou. E hoje eu posso viver uma plenitude de vida. Então eu quero que as outras pessoas também conheçam isso.
Entregar a sua vida pelo próximo é você, às vezes, dar liberdade para que eles abram sua geladeira na célula. Tem uns discípulos aí que eles já sabem bem. Então, irmão, quando você dá a vida pelo próximo, você abre sua vida por inteiro. Você se entrega, você permite que a pessoa conheça também as suas falhas, os seus erros. Porque quando a gente convive e a gente está nesse ambiente de célula, nem sempre ali a gente vai fazer tudo certinho, a gente vai ser o mais espiritual possível. Às vezes a gente erra. E você está chamando o seu discípulo para perto para que ele conheça quem você é, verdadeiramente. Não só aqui, não só pregando na célula. É chamando realmente para o dia a dia. Então, dessa forma, é que nós podemos dar a nossa vida pelos nossos amigos. E essa forma que Jesus ele fala desse amor que aqui em João 15 ainda, ele fala que vos ameis uns aos outros como eu amei. A raiz dessa palavra é a raiz ágape. É uma palavra grega que fala sobre um amor que não espera por nada. É um amor que tudo dá. É um amor muito forte, é um amor, um nível mais profundo de amor. Então, Jesus ele fala para que nós possamos amar as outras pessoas de um nível mais profundo, um nível ágape, um amor ágape. Da mesma forma como ele diz que essa palavra amigos fala sobre a palavra filéu, a palavra filos, que não necessariamente precisa ser um amigo seu, não necessariamente não precisa ser uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas a palavra filos fala sobre um nível menor de amor. Um nível de amor onde existe apenas uma amizade, onde você apenas conhece aquela pessoa. Então, o que Jesus ele basicamente fala aqui é que nós precisamos amar a todos com nível de amor maior. Independente se aquela pessoa é uma pessoa onde nós conhecemos, independente se aquela pessoa é uma pessoa que nós temos uma amizade longa com ela ou não. Nós precisamos dar a nossa vida por ela. Quando nós vamos para as ruas, Marcelo não está aqui, mas eu queria dizer, gente, Marcelo é um dos grandes heróis da fé. Para mim, cara, ele é um dos grandes heróis da fé da nossa igreja. A gente saiu depois com o pessoal que estava no evangelismo, e ele com o Rodrigão foram fazer célula ontem, né, célula nas ruas. E, cara, um traficante aceitou a Jesus ontem. Cara, para mim, Marcelo é um dos grandes heróis que nós temos. Porque ele faz muito, cara. Ele faz muito mais do que outras pessoas que podem ali, sabe, não fazem. Mas, cara, ele tem um amor por Jesus tão grande que ele se dispõe, ele não vê as limitações dele. E ontem, quando a gente estava conversando, eu fiquei olhando assim, cara, Marcelo é um guerreiro. E, por coincidência, esse também a gente estava conversando ontem, é o significado do nome dele, um guerreiro. Então, quando nós amamos a Jesus, gente, nós não medimos tempo, nós não medimos recursos, nós não medimos. Nós amamos a Jesus e, consequentemente, nós amamos também as outras pessoas. Consequentemente, eu me importo mais com as outras pessoas até mesmo que comigo. Eu não meço se eu estou cansado ou não estou. Meu cansaço físico não importa, porque é a oportunidade daquela pessoa ser consolada. É a oportunidade daquela pessoa se sentir amada. É a oportunidade daquela pessoa poder conhecer um amor que ela nunca conheceu. Porque Jesus está dentro de nós. Ela não vai ver Jesus encarnado, mas ela vai ver você. E quem é você? Você é um filho amado. Você tem uma identidade. Você tem a identidade de alguém que é amado. Você tem uma identidade onde o Espírito Santo está dentro de você. E quando nós entendemos isso, gente, nós não medimos esforços. Nós não medimos esforços para amar o próximo. E a palavra ágape, no Novo Testamento, ela diz respeito a 3 coisas. Ela diz respeito ao amor de Deus por nós. Ela diz respeito também ao amor nosso para Deus. E ela diz também a respeito do amor
de um homem com seu próximo. Então nós entendemos que o Senhor, Ele tem nos chamado para viver um amor verdadeiro. Quando nós estudamos mais a Bíblia e nós conseguimos entender isso, nós entendemos que o amor que Jesus coloca para nós é um amor do nível maior. Onde, às vezes, quando nós entregamos um nível menor para Ele, nós somos constrangidos. E eu queria dar um breve testemunho de algo que eu vivi esse ano. Esse ano, ocorreram algumas transições na minha vida, na vida da minha esposa. E teve um momento onde nós perdemos a nossa sobrinha esse ano. E foi um momento onde eu nunca imaginei viver na minha vida, gente. Minha sobrinha, ela tinha só 11 meses e nós acabamos perdendo ela. E foi um momento que foi muito difícil, mas foi um momento onde nós somos muito bem cuidados. O pastor Zé não está aqui, mas Jamile está representando ele. E, gente, nós somos tão amados, nós somos tão bem cuidados. Foi um momento onde você perde alguém que você ama, você às vezes não tem uma palavra para dar. Você não tem uma palavra. Você não sabe o que falar. Eu não sabia o que falar para o meu irmão. A única coisa que eu acreditava é que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse e eu acreditava na boa vontade de Deus. Mas no momento onde eu não tinha uma palavra, o pastor Zé tinha. No momento onde eu não sabia o que fazer, ele estava lá do nosso lado. Quando nós recebemos a notícia que ela tinha tido a primeira parada cardíaca dela, eu estava no trabalho, eu já saí correndo para o hospital. Isso acho que era por volta de meio-dia. E deu acho que umas 2 e pouquinho da tarde, o pastor Zé chegou no hospital. E ele ficou o dia todo. Ele ficou o restante da tarde toda ali com a gente. E ficou acompanhando, sabe? Ramon também estava lá no dia. Mas foi um dia que foi muito difícil. Eu nunca imaginei passar isso na minha vida. Mas quando eu passei, eu tinha alguém para me ajudar. Eu tinha alguém para me consolar. Eu tinha alguém para me dar uma palavra. No outro dia do velório, o pastor Zé ministrou uma palavra lá para minha família. O Jamile também estava. E, gente, nós recebemos ali uma semente de amor. Ali nós recebemos uma semente de amor. Nós somos tão bem cuidados. Sabe, gente, nós temos que dar muita graças a Deus pelos pastores que nós temos na nossa casa. Porque às vezes eles fazem coisas que nós nunca nem imaginamos. Tá só ali no bastidor. Às vezes nós olhamos aqui, sabe, somente no púlpito. Mas nós não temos noção do que acontece no dia a dia, dos discipulados, do que eles se dispõem a fazer. E o pastor Zé e Jamile acompanharam a gente em todos os momentos, tanto no velório como no sepultamento. E, sabe, todos os dias ali mandando mensagem, perguntando como a gente estava, como meu irmão estava, como a família estava. E uma coisa que eu e minha esposa entendemos é que nós precisamos amar. Nós precisávamos amar como nós fomos amados. Nós precisávamos cuidar como nós fomos cuidados. Nós precisávamos estar na presença de Deus para quando alguém buscasse uma palavra, nós fôssemos essas pessoas que teriam uma palavra, como no dia também que eu não sabia o que falar. O pastor Zé estava lá para ter uma palavra. Gente, quem muito foi perdoado, muito amor. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. E Deus, Ele tem nos chamado para muito amar. E esse amar vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. Porque amar pessoas não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso porque Deus, Ele dá graça. É prazeroso porque nós estamos cumprindo um princípio dEle.
É prazeroso porque nós fomos chamados para não vivermos sozinhos. É prazeroso porque nós somos chamados para estar juntos, em comunidade, em igreja. Por isso que é prazeroso, por isso que célula é tão bom, gente. Por isso que viver discipulado é tão bom, célula é tão bom. Porque Deus ele tem nos chamado para amar as pessoas e cuidar delas. Isso mudou a nossa mentalidade por completo. Isso mudou a nossa mente por completo. Porque eu imaginei assim, oh, meu Deus, eu nunca amei como eu fui amado. Eu nunca fui tão bem cuidado. Eu preciso reproduzir isso. Eu preciso reproduzir isso. Foi uma semente que foi gerada no nosso coração. E nós abraçamos aquela semente, sabe, com todas as forças para semear novamente. A semente que Deus nos dá é para que ela se multiplique. E nós temos vivido hoje um tempo que eu nunca imaginei também viver. E Deus ele tem trazido essa graça, porque nós temos amado. Amém? Queria que a gente abrisse em João 21, do versículo 15 ao 17. Amém? Aqui fala: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aqui, gente, Jesus ele já tinha ressuscitado, ele já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, e aqui ele se manifestou novamente aos seus discípulos. E Jesus apareceu na praia para os seus discípulos e começou a assar um peixe. E ele chamou Pedro para uma conversa. E ele falou: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. E então Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Gente, a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A forma de o amor que Jesus pergunta para ele é o amor ágape. E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu amo. Só que Pedro responde num amor filéu para ele. Pedro não responde no mesmo nível de amor. Jesus pela segunda vez pergunta a mesma coisa. E da segunda vez o amor que Jesus mantém é um amor ágape, é um amor no nível maior. E Pedro, ainda não entendendo, responde para ele somente num amor filéu. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro num amor filéu. Por isso Pedro entende e se entristece. E Pedro fala para ele: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que o amor que eu tenho por ti não é um amor como tu espera. Mas sabe o que é o melhor disso? Em nenhuma das vezes Jesus recusou Pedro por ele amar ele a menos. Em todas as vezes Jesus disse para ele: apacente as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, mesmo tu ainda não me amando, como é o amor que eu tenho pedido, apacente as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Pastoreia elas. E depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos, nós podemos ver quem Pedro se transformou. Isso foi porque, mesmo ele entendendo que o amor que ele tinha no coração dele talvez não fosse um amor como Deus queria, como Jesus queria, mas ele decidiu permanecer. Ele decidiu permanecer, ele decidiu continuar. Ele decidiu lutar para ter um amor no nível maior. E em 1 João 2,5, 1 João 2,5 e 6 fala: mas quem guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Meu irmão, se você ama Jesus, a palavra é muito clara. Ande como ele andou. Ande em amor. Ande amando o seu próximo. Ande entregando tudo que você tem. Não medindo reservas. Não medindo, às vezes, o seu cansaço. Se você está muito cansado no dia e você desmarca o discipulado. Ou então se você inventa uma desculpa para o seu discipulador. Não meça. Não meça. Porque Jesus ele tem nos chamado para amar e apacentar as ovelhas dele. Meu irmão, um dia eu precisei conhecer essa verdade. E teve alguém que me apresentou Jesus. Muitas pessoas hoje também precisam conhecer essa verdade. Existem pessoas que só você pode alcançar elas. Existem pessoas que eu não conheço, que eu não vou conseguir alcançar, que Eric vai conseguir alcançar. Existem pessoas que só Alisson vai conseguir alcançar. E nós precisamos ter essa revelação no nosso coração. Eu sou um canal de Deus. Eu sou um canal de Deus. Existe autoridade sobre minha vida porque Deus me ama. Porque eu sou filho, eu tenho uma identidade. Eu não sou mais um bastardo, mas eu sou filho de Deus. E para terminar, eu queria que a gente abrisse em Mateus 24, do 12 ao 14. Eu queria já que a gente pudesse ficar de pé. Aqui fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse amor ágape que Jesus ele tem colocado no nosso coração e tem pedido para que nós possamos amar nesse nível. A palavra diz que o amor de quase todos, esse amor ágape em quase todos se esfriou. Mas nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam e somos salvos. Nós somos aqueles que cumprem a palavra de Deus. A Heidi Baker tem uma frase dela que ela fala: no momento da morte, nós não seremos julgados de acordo com o número de boas ações que fizemos ou pelos diplomas que recebemos na nossa vida. Seremos julgados de acordo com o amor que colocamos no nosso trabalho. Hoje, gente, é um dia de nós tomarmos uma decisão. Talvez você não vive esse amor há um tempo. Esse amor que o Senhor pede para que você viva. Mas o Senhor ele tem te chamado hoje para que você ore. Às vezes nós não sabemos como retornar ao primeiro amor. Às vezes nós não sabemos como alcançar esse nível maior. Mas é tão simples. Nós podemos somente fazer uma oração para Jesus e falar: Jesus, eu não consigo. Eu não consigo andar mais pelas minhas forças. Eu não consigo mais andar pela força do meu braço. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Eu preciso ter o Teu amor comigo. Eu preciso alcançar esse nível maior de amor. Ou então você fala: Jesus, um dia eu falhei, mas eu estou hoje aqui para retornar e buscar esse amor novamente no meu coração. Gente, pessoas dependem de nós. Pessoas dependem de nós, isso é muito sério. Porque Deus ele tem nos chamado para alcançar vidas. E além do alcançar, existe algo muito importante sobre o amar e cuidar delas. O Senhor ele tem nos chamado para esse tempo. Amar e cuidar, amar e cuidar, amar e cuidar. Fazer com que elas possam se tornar novos líderes de célula. Fazer com que elas possam conhecer o Senhor verdadeiramente, independente de posição em igreja. Mas elas serem grandes pessoas que amam a Ele, que amam a Deus.
Eu queria que a gente pudesse fechar os nossos olhos agora. Nós